Nenhuma vítima daquele rio jamais foi encontrada com a cabeça no corpo. A história começa mostrando uma vila isolada, distante de tudo, vivendo em pânico. Ali, corre uma lenda antiga e assustadora. Dizem que existe um demônio sem cabeça, que habita as redondezas do rio. Segundo os moradores, essa criatura ataca qualquer um que se aproxime demais da margem. O suposto monstro decapita as pessoas e depois joga os corpos sem cabeça de volta na água, como se fosse um aviso. No início, muita gente tratava isso como superstição, uma história inventada para assustar crianças. Só que com o tempo, começaram a surgir desaparecimentos. Pessoas que se perdiam na mata ou iam ao rio por descuido acabavam encontradas mortas, sempre da forma mais macabra possível, sem a cabeça. A partir daí, ninguém mais tinha coragem de chegar perto do rio. A simples ideia de caminhar naquela direção já causava medo, e toda vez que alguém sumia, a vila inteira já concluía a mesma coisa: foi o demônio do rio. Até que um dia, a tragédia atinge uma jovem chamada Ninga, mas todos a chamam de Naga. Naga desaparece sem deixar pistas. Só encontram as sandálias dela na beira do rio. O corpo nunca aparece. Para a maioria, isso era o fim da história. Mais uma vítima do demônio sem cabeça. E o pior, ninguém se atreve a procurá-la. Nem mesmo Liam, o líder da vila, parece se importar em investigar. Ele age como se não quisesse enxergar o problema. Mas existe alguém que não aceita essa conclusão fácil: Moon, tia de Naga. Moon tem certeza de que a sobrinha não sumiu por magia. Para ela, ou Naga está viva, ou existe uma explicação humana por trás de tudo aquilo. Só que os moradores se recusam a ajudar. O medo venceu a razão. Sem apoio de ninguém, Moon toma uma decisão. Chama a ajuda de fora da cidade. Ela contrata um investigador particular conhecido por resolver casos difíceis: o detetive Kim. Alguns dias depois, Kim chega à vila. A reputação dele já vinha antes, um cara acostumado com casos complicados. Só que assim que ele pisa ali, sente no ar que algo está muito errado. O clima é pesado, as pessoas falam baixo, evitam contato. É como se todo mundo estivesse esperando a próxima morte. Kim procura Moon e descobre que ela está na casa de Liam. Quando ele chega, presencia uma cena nojenta. Liam se recusa a receber Moon e os guardas do líder tratam a mulher com brutalidade. Biết nó cũng chỉ là viện cớ thôi mà. Empurrando e constrangendo ela como se fosse ninguém. Kim não pensa duas vezes. Intervém, manda os guardas pararem e tira Moon dali. Esse primeiro contato já acende um alerta nele. Além do medo do demônio, a autoridade local parece estar escondendo alguma coisa. Moon fica aliviada ao ver Kim. Para ela, ele é a única chance real de descobrir o que aconteceu com Naga. O primeiro passo da investigação é ir até a casa de Naga. Lá, Kim conhece Piha, o pai biológico da garota. E o comportamento dele é, no mínimo, perturbador. Quando Kim pergunta quando foi a última vez que ele viu a filha, Piha não demonstra dor, nem preocupação. Pelo contrário, ele fala com cinismo, insinuando que Naga pode ter fugido com algum homem, já que ninguém encontrou o corpo. Moon fica revoltada com a frieza dele, mas segura a raiva e tenta manter a conversa. Em seguida, Moon leva Kim até o quarto de Naga. À primeira vista, tudo parece organizado, só que Kim tem olhar clínico. Ele percebe algo fora do lugar, pedaços quebrados de um vaso espalhados no chão. Moon acha aquilo estranho, porque Naga era costureira e não tinha costume de colecionar vasos ou enfeites. Então, de onde vieram aqueles cacos? Kim pergunta se aconteceu algo incomum nos últimos dias. Moon lembra de um episódio. Pouco antes do desaparecimento, um ladrão invadiu a casa. Naga reagiu, lutou com o invasor e chegou a ferir a mão do invasor. Só que o mais esquisito é que nada foi roubado. Por isso, ninguém deu tanta importância e o caso foi deixado pra lá. Kim guarda essa informação. Um ladrão que não rouba nada, cacos de vaso que não pertencem à menina e um pai que parece não ligar. Aquilo claramente não era um simples desaparecimento. Sem encontrar mais nada na casa, Kim decide ir até o principal ponto ligado ao sumiço, a mata perto do rio, onde as sandálias de Naga foram achadas. No local, ele encontra uma evidência física, uma semente de planta diferente. Kim recolhe a semente e decide levá-la para alguém que possa identificar, o xamã da vila. Vâng, đều được tìm thấy ở cái hồ này hả bác? Thương nhị tự. O velho analisa com calma e diz que aquilo vem de uma planta com efeito forte. Pode causar entorpecimento, sonolência, até deixar a pessoa completamente vulnerável, como se estivesse anestesiado. Só que, em vez de ajudar com lógica, o xamã aproveita para jogar ainda mais medo na cabeça dele. Ele afirma que se Kim acha que Naga foi levada por humanos, está cometendo um erro grave. Segundo o xamã, toda a vila sabe a verdade. Quem pegou Naga foi o demônio sem cabeça. E ele ainda diz, com convicção, que cedo ou tarde o corpo dela apareceria. E quando Kim deixa a cabana do xamã, percebe que Moon vinha seguindo ele escondido. Moon então abre o coração. Conta que Naga sempre foi
especial para ela. A mãe da menina fugiu quando ela era pequena e a deixou para trás. O pai, Piha, nunca a tratou como filha de verdade. Quem criou Naga com carinho foi Moon, só que essa dedicação trouxe problemas. O marido de Moon odiava ela cuidar da sobrinha e chegou a ameaçar separação se ela continuasse. Por pressão, Moon acabou se afastando de Naga. Com o tempo, o casamento desmoronou mesmo assim. Anos depois, Moon volta para a vila, querendo compensar tudo e tentar se aproximar de Naga novamente. Mas pouco depois desse reencontro, a jovem desaparece. Moon se sente culpada, pensando que se nunca tivesse deixado a sobrinha, talvez nada disso teria acontecido. Vendo que Moon realmente se importa e não está só repetindo lenda, Kim decide deixar ela participar da investigação. A noite cai e o medo toma conta do vilarejo. As casas ficam trancadas, as janelas fechadas e os moradores penduram amuletos e talismãs dados pelo xamã nas portas. Ninguém sai, não se ouve conversa, a vila parece morta. Kim, hospedado ali, sente aquela atmosfera sufocante. E quando o cansaço finalmente derruba ele no sono, o terror invade de outro jeito. Num pesadelo, ele se vê parado às margens do rio e enxerga a cabeça de Naga boiando na água. Os olhos estão abertos, a boca se move como se ela estivesse viva, chamando ele por socorro. Kim acorda num salto, ofegante, suando frio. Ele não sabe se aquilo foi apenas um pesadelo ou algum tipo de aviso, mas quando amanhece, ele não perde tempo. Junto com Moon, começa a rodar a vila atrás de novas informações. É então que eles descobrem algo importante. No dia em que Naga sumiu, várias pessoas viram ela discutindo feio com Tuet, a filha do líder da vila. Na mesma hora, Kim e Moon vão até a casa de Lian para interrogar Tuet. Ela tenta minimizar, dizendo que foi apenas uma briga boba por causa de tecido. Segundo Tuet, Naga teria feito uma peça com a cor errada e por isso Tuet se recusou a pagar. Naga, irritada, ameaçou cobrar a dívida do noivo de Tuet, um homem chamado Tak. Essa informação acende uma lâmpada na cabeça de Kim. Ele investiga quem é Tak e descobre que trabalha com cerâmica, fabricando pratos, vasos e peças decorativas. Kim liga na hora com o que viu no quarto de Naga, os cacos de vaso. Se Tak faz vasos, existe uma grande chance de aqueles pedaços terem relação com ele. A suspeita cresce. Kim e Moon vão até a casa de Tak, só que o lugar está vazio e assustadoramente silencioso. Moon fica nervosa, então Kim manda ela esperar do lado de fora, enquanto ele entra sozinho no ateliê escuro. E ali acontece algo estranho. Por um segundo, Kim vê a figura do demônio sem cabeça agredindo Naga dentro do ateliê. Mas no instante seguinte a imagem some, como se fosse um truque da mente. Ele se recompõe quando escuta um barulho atrás do galpão. Kim corre e finalmente encontra Tak. Sem rodeios, acusa diretamente. Diz que ele sabe o que aconteceu com Naga. Pressionado, Tak não consegue sustentar a pose e confessa um segredo. Ele diz que amava Naga de verdade, que queria terminar o noivado com Tuet para ficar com ela. Mas quando a família do líder descobriu o caso, ameaçou destruir a vida dele e de Naga caso ele ousasse romper o compromisso. Tak afirma que estava encurralado. Com isso, Kim e Moon começam a enxergar um novo caminho. Talvez o sumiço de Naga tenha sido ordenado pela família de Lian para proteger a reputação da casa e manter o casamento. Eles voltam para interrogar Lian, Vihong, a esposa dele e Tuet. Os três admitem que ficaram furiosos com Tak, mas negam ter feito qualquer coisa com Naga, até que Tuet solta uma informação que vira o caso de cabeça para baixo. Ela diz que Tak está mentindo. Ele não queria assumir Naga por amor, mas por medo. Segundo Tuet, Tak tentou abandonar Naga quando descobriu que ela estava grávida dele. E aí tudo muda. Naga estava grávida. Agora o motivo para crime fica pesado para todos. Tak poderia ter eliminado Naga para apagar o escândalo e continuar casando com a filha do líder. Ou a família de Lian poderia ter feito isso para evitar que a gravidez destruísse o noivado e a imagem deles. Mas até ali era só motivo. Prova física, ainda não. Cũng phải thôi. Thối như bãi rác. Chúc Hoàng Liêm sống thọ nha. Thôi. E então Kim lembra do detalhe que parecia pequeno, mas nunca fez sentido. O ladrão que invadiu a casa de Naga e não roubou nada. Kim forma uma teoria. Talvez Tak tenha mandado alguém recuperar alguma coisa que ele deu a Naga, como um vaso, para apagar evidências do caso. Ou talvez a família do líder tenha contratado alguém disfarçado de ladrão para matar Naga, mas o plano falhou porque ela reagiu e feriu a mão do invasor. Seja qual for a verdade, Kim entende uma coisa. A chave está no homem com a mão machucada. Se ele encontrar esse sujeito, o caso anda. Então Kim e Moon começam uma nova missão: localizar o ladrão. E como a pista principal é a ferida na mão, Kim arma uma estratégia para observar as mãos dos suspeitos na vila. Depois de um tempo, a busca dá resultado. Eles chegam até um homem chamado Tong, um ladrão conhecido que já tinha sido expulso pelo líder da vila e vivia isolado, fora dos limites do povoado. Assim que Kim olha para ele, já percebe. Tong tem um ferimento recente na mão. Kim pressiona. Tong tenta negar, desconversar, mas não aguenta por muito tempo. Ele confessa que realmente invadiu a casa de Naga naquela noite. A polícia até encontra uma pulseira de Naga no barraco dele, o que confirma que ele esteve lá. Só que quando Kim pergunta quem pagou para ele matar Naga, Tong reage na hora e nega com força.
força. Ele insiste que ninguém mandou, que não era um assassinato contratado e que ele invadiu por desespero financeiro. Mesmo assim, Tong entrega uma informação muito mais pesada do que qualquer confissão simples. Ele diz que quando fugiu da casa de Naga naquela noite, viu algo chocante. A esposa do líder da vila, Vihong, estava em encontro secreto com Pia, o pai de Naga. Ou seja, os dois tinham um caso escondido há anos. E pior, naquela mesma noite, Naga teria descoberto o próprio pai traindo com a esposa do líder. Essa revelação muda todo o foco da investigação. Agora, Kim passa a olhar para Vihong como possivelmente por trás de tudo. Cớ gì lại bắt Tri Huyền phu nhân? Không bỏ chạy đâu mà lấm la lấm lét nửa đêm vào phòng. Kim confronta Vihong. Ela não confessa, mas também não consegue negar tudo. Ela admite que encontrou Naga naquela noite, mas diz que foi apenas para ameaçá-la. Segundo Vihong, ela disse que mataria Naga caso ela não se afastasse de Tak, o noivo de sua filha. Kim e Moon continuam colhendo depoimentos e acabam descobrindo mais uma peça crucial. Existe uma testemunha que viu Naga se encontrando com Tuet no meio da floresta. Com todas as peças encaixando, Kim volta e coloca Tuet contra a parede. Desta vez, ele não deixa ela escapar com desculpas. Pressionada pelo peso das evidências, Tuet finalmente desaba e confessa. Ela conta que marcou com Naga na floresta e as duas começaram a discutir violentamente. O motivo real era óbvio: ciúmes e desespero, porque Tuet descobriu que Naga estava grávida do seu noivo. A discussão virou briga física. Elas se empurraram, se agarraram, até que Naga caiu e bateu a cabeça com força numa pedra perto do rio. Tuet diz que viu Naga imóvel, sem reação, e acreditou que ela tinha morrido. Em pânico, tomada pelo medo, ela fugiu e deixou o corpo ali. Ela jura que não arrastou o corpo, não escondeu nada, apenas correu. Para quem aquilo parece finalmente fechar o caso. Ele chama a polícia da cidade. Não demora e os agentes chegam, prendendo Tuet por homicídio e negligência que resultou em morte. Moon desaba, chora como se o mundo tivesse acabado. Era a confirmação que ela mais temia. Só que Kim não consegue relaxar. Uma pergunta martela a cabeça dele. Se Tuet deixou o corpo ali, onde está o corpo? Porque se fosse só isso, o cadáver deveria ter sido encontrado na floresta. Mas Naga simplesmente desapareceu. Naquela noite, depois de toda a confusão, Kim tenta descansar. Ele está sozinho no alojamento, comendo em silêncio e pensando que talvez seu trabalho tenha terminado. Mas de repente o clima muda completamente. Ele sente uma presença no quarto, como se alguém tivesse entrado sem fazer barulho. Kim se vira, e ali, na frente dele, está o demônio sem cabeça. O pior, a criatura está segurando a cabeça de Naga nas mãos e devorando como um animal faminto. Kim entra em pânico. Dessa vez não parece sonho. Ele grita, e quando o monstro avança, por sorte, colegas e policiais ouvem o barulho e arrombam a porta para salvá-lo. No instante em que eles entram, a criatura desaparece como fumaça, sem deixar rastro. A partir daí, Kim não tem mais como negar. Tem algo fora do normal acontecendo. Ele ordena que investiguem a história dessa entidade, o porquê dela existir, de onde veio e quem ela realmente é. Consultando arquivos antigos da vila, eles encontram um registro horrível. 30 anos antes, aconteceu um massacre. Uma família grande, de 14 pessoas, foi acusada de trair o povoado. Sem julgamentos, sem prova, os moradores decidiram fazer justiça do jeito mais cruel possível. Arrastaram todos até a margem do rio e decapitaram um por um. E a lenda diz que o ódio e o sofrimento dessas vítimas se juntaram em uma única presença, formando o demônio sem cabeça. O rio virou um lugar amaldiçoado desde então. Mas Kim percebe um detalhe estranho. A lenda existe há 30 anos, só que os ataques e aparições violentas parecem ter se intensificado apenas nos últimos 5 ou 10 anos. Por que ficou adormecido por 2 décadas? E por que Kim estava sendo alvo das visões? Kim fica dividido entre a lógica e o inexplicável. Seu lado racional rejeita fantasmas, mas seus próprios olhos viram o monstro mais de uma vez. Enquanto ele tenta entender, outro caos explode na casa do líder. Vihong entra em desespero e implora a ajuda de Liam, mas ele se recusa a se envolver. E então, o servo de Vihong chega com uma notícia que revela a verdade que faltava. O homem que Vihong pagou para matar Naga não a matou. E aí fica claro, Vihong era a mente por trás de tudo. A revelação cai como uma bomba. Vihong tinha contratado alguém para matar Naga, e esse alguém era Tong. Kim então decide reconstruir tudo desde o começo. Tong havia sido procurado por Vihong dias antes do desaparecimento. Ela prometeu dinheiro e proteção caso ele desse um fim em Naga, mas nada saiu como planejado. Ele toma uma decisão covarde. Amarra Naga, coloca um pano em sua boca e a leva até um velho galpão abandonado perto do rio. Enquanto isso, Vihong entra em desespero ao perceber que o corpo nunca apareceu. Ela tenta pressionar Tong, mas ele some, com medo de ser silenciado também. O plano começa a sair totalmente do controle. Kim percebe então
o detalhe que conecta tudo com o sobrenatural, o xamã. Investigando mais fundo, Kim descobre que o xamã vinha fornecendo poções e amuletos para Vi-Hong há anos. A cal-semente que Kim encontrou na casa de Naga fazia parte de uma substância alucinógena poderosa, usada para causar visões intensas e estados de transe. Ou seja, o demônio sem cabeça Kim viu várias vezes pode ter sido, ao menos em parte, causado por alucinações induzidas. Mas isso não explica tudo, porque Naga realmente sumiu e o corpo nunca foi encontrado. Quando Kim e Moon finalmente chegam ao galpão abandonado, encontram apenas marcas de corda, manchas antigas de sangue seco e sinais claros de que alguém esteve preso ali. Mas Naga não está mais lá. A verdade aparece em fragmentos. Naga conseguiu se soltar. Fraca, confusa e provavelmente sob o efeito da droga, ela caminhou até o rio. E ali, no lugar mais amaldiçoado da vila, aconteceu algo que ninguém conseguiu explicar completamente. Vi-Hong, tomada pelo medo e pela culpa, tenta fugir da vila. No dia seguinte, moradores encontram o corpo de Vi-Hong decapitado perto do rio, exatamente como nas histórias antigas. A vila entra em pânico absoluto. Kim observa tudo em silêncio. Ele entende que mesmo que parte do terror tenha sido alimentado por mentiras, drogas e manipulação, outra parte é real demais para ignorar. O mal que a vila criou 30 anos atrás nunca foi embora.